17 de maio de 2025, sábado da quarta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã deste sábado. Olha só, chegamos a mais um fim de semana, louvado seja Deus. E nós vamos meditar nesta manhã a primeira leitura que a igreja nos propõe, a leitura dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 13, versículos do 44 ao 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nesse sábado, a igreja nos coloca esse capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. Nós já ouvimos esses dias o relato desse texto, mas é um texto muito curioso, muito bonito para nossa reflexão. É muito interessante que Paulo, primeiro ele vai pregar para os judeus, para que os judeus pudessem, conhecendo o Antigo Testamento, conhecendo as promessas de Deus, enxergar que essas promessas se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo pregou a esses judeus. Só que esses judeus não aceitaram a pregação de Paulo, né? O que acontece aqui? Paulo sacode os pés contra eles, a poeira dos pés contra eles, e vai pregar para aqueles que não são os judeus, ou seja, os pagãos. Por quê? Porque ele foi chamado para isso e porque os judeus não quiseram escutar, né? Então, minha gente, moral da história, nós vemos a igreja, por exemplo, né? A igreja caminha desde Jesus Cristo nesse mundo, né? Caminha há 2000 anos na história, anunciando o evangelho, defendendo a fé, defendendo a verdade, defendendo aquilo que Jesus ensinou. E tem muita gente que não faz adesão à igreja, ao que a igreja prega, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Papa Leão XIV, né? Vocês devem ter acompanhado nos jornais essa semana, de maneira muito proeminente. Ele falou no dia de ontem, sexta-feira, né? Saiu em todos os jornais ontem, né? Papa Leão XIV afirma que a família verdadeira é aquela que é fundamentada na figura paterna e materna, ou seja, na união de um homem com a mulher.
Minha gente, eu vou perguntar para vocês, me diga uma coisa. O que o Papa Leão XIV falou de diferente? Ou falou de extraordinário? Minha gente, a igreja prega isso faz 2000 anos. Jesus, né? Jesus instituiu o sacramento do matrimônio, né? Nós vemos lá no acontecimento de Caná da Galileia, Jesus estava naquele casamento e ali ele realiza aquele milagre da multiplicação, da transformação de água em vinho. Num casamento é como se ele ratificasse aquele modo de união judaica como uma união querida e desejada por Deus, homem e mulher. Em cima desta união homem e mulher é que a família é erigida. A igreja nesses 2000 anos, a igreja sempre anunciou isso, nunca pregou nada diferente. Então, eu gosto de ler jornal, ontem eu li vários jornais. Parece que o Papa Leão XIV descobriu um país, descobriu o Brasil, né? Parece que o Papa Leão XIV está falando alguma coisa extraordinária. Ele está falando o que a igreja sempre pregou, né? Há aqueles que vão fazer adesão ao que o Papa está anunciando, que ele está anunciando a vontade de Deus. Há aqueles que não. Moral da história, segundo essa leitura de hoje, que é muito propícia dentro desse acontecimento recente. Quem não quer ouvir, quem não quer fazer adesão, é só sacudir a poeira dos pés contra essas pessoas e continuar anunciando o evangelho. Minha gente, a igreja não existe no mundo para ficar fazendo a vontade de gente que não quer compromisso com Deus. A igreja não caminha no mundo para ficar adaptando a verdade e o evangelho à vida de pessoas que não querem compromisso com o próprio evangelho e com Jesus e com a própria igreja. Quando a gente olha, se a gente vir a igreja em algum momento histórico se adaptando ao mundo e contentando o mundo, você pode apostar, a igreja está fugindo da sua missão. Nossa, é muito interessante que esse fato do Papa é a leitura de hoje escrachada. Paulo foi lá e anunciou Jesus Cristo. Os judeus não quiseram aceitar Jesus Cristo como Senhor. Paulo não parou, sacudiu a poeira dos pés e continuou pregando o evangelho. Foi pregar o evangelho para os pagãos. E os pagãos quiseram escutá-lo. A igreja é a mesma coisa, sabe? Anuncia a palavra, defende o evangelho, defende a verdade. Quem não quer escutar, tudo bem. A igreja respeita. Tchau, vamos pregar para outros. Aqueles que quiserem escutar, professarem a fé em Cristo, fizerem uma adesão a Cristo, estão salvos. Aqueles que buscarem a Cristo, por meio da fé, da adesão à própria pessoa do Cristo, excelente. Sejam parte da igreja. E é assim que é para ser e acabou. Então, a palavra de hoje é muito categórica. Muito categórica. Então as pessoas estão... eu vejo, partilhando um pouquinho desse fato do Papa ainda, que houve uma má interpretação do pontificado do Papa Francisco. O Papa Francisco nunca levantou bandeira, né? LGBTQI+, nunca levantou bandeiras. O Papa Francisco pregou o amor, pregou o acolhimento a todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, independentemente de seu credo, independentemente da sua nação, da sua etnia, dos seus costumes, da sua cultura. O Papa Francisco pregou o acolhimento incondicional. E isso não é o Papa Francisco, isso vem do Evangelho também. A igreja, minha gente, nunca fechou as portas para ninguém. Nunca fechou as portas para ninguém. Acontece o seguinte, a pregação da igreja é essa, né? As portas estão abertas para você. Você quer fazer parte? Venha. Mas a pregação da igreja é essa. A igreja prega a verdade. O que é a verdade? A verdade é isso. Você aceita isso como verdade? Mesmo sua vida estando dissonante da verdade, você aceita isso como verdade? Aceito. Então venha fazer parte. Você quer mudar de vida? Não quero. Mas você aceita como verdade? Aceito. Então venha para a igreja. É claro, minha gente.
convenhamos, sejamos pés no chão. Uma pessoa, pensa bem, né? Uma pessoa que que vive numa união homoafetiva e ela começa a participar da igreja, ela vai ter contato com a verdade, com o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Não é a união homoafetiva. Nós sabemos disso. Ela vai ter contato com aquilo, hora ou outra. Não que a igreja vai ficar pregando sobre isso. Aliás, a gente tem que evitar esse tipo de assuntos, né? Primeiro que dá processo. E depois que tem muita gente que enche o saco por causa disso. Evita. Mas a pessoa sabe que o que prega a igreja não vai mudar. Não vai mudar. Ainda assim, você quer ficar na igreja? Quero. Mas você aceita isso? A pregação da igreja? Você aceita que você está fora da verdade? Sim, eu aceito, eu reconheço. Eu não vou poder comungar por causa disso. Eu não vou poder receber os sacramentos. Eu aceito. Mas eu estou nessa condição, eu vou permanecer por enquanto. O que vai acontecer com uma pessoa como essa? Ela vai caminhar na igreja, vai chegar um ponto que ela não vai, que a verdade vai acabar por convencê-la, né? E ela vai certamente acabar por se configurar a verdade, né? Então, só que as pessoas não estão dispostas a isso. O que tem acontecido na igreja? Né? O que tem acontecido na igreja? As pessoas... Não é que a igreja não acolhe. Né? A igreja acolhe, sempre acolheu todas as pessoas. Sempre acolheu. Né? E olha, minha gente, não sejamos hipócritas. Né? A questão, por exemplo, da homoafetividade, que hoje não pode nem falar homossexualidade mais, né? E muito menos homossexualismo, que dá processo. Então, homoafetividade sempre existiu dentro da igreja. Seja no meio, em qualquer meio que seja, sempre existiu. O que acontece? Se acolhe, mas cada pessoa tem que se reconhecer, cada pessoa tem que reconhecer na sua vida o chamado de Deus, a proposta de Deus, o chamado à santidade, né? Então, mas o que tem acontecido nesses últimos tempos? Que as pessoas querem que a igreja mude a doutrina. A igreja parece que tem que se moldar à vida desordenada das pessoas. E não estou falando só dessa questão, estou falando... São várias outras questões. Várias outras questões. Então é para a gente refletir que Paulo, quando vai pregar, ele não negocia. Ele prega convictamente. Deus, ele se mostrou, se revelou ao antigo povo, os judeus. E Paulo, em outro texto, ele vai falar: eu também sou de descendência judaica, sou fariseu. Paulo vai se dizer: sou fariseu, né? Sou fariseu, sou filho de fariseu. Olha só, ele vai dizer: Deus, ele passou por nós na nossa religião judaica, só que agora ele se mostrou na pessoa de seu filho. E Paulo, ele não negocia. Paulo poderia pregar na sinagoga e dizer assim: não, irmãos judeus, tudo bem, se vocês não aceitam Jesus, tudo bem, mas vamos celebrar junto, vamos conviver juntos, vamos partilhar a palavra juntos. Se você não acredita em Jesus, não tem problema, né? O importante é a gente estar junto, o importante é não sei o quê. Não, Paulo não fez isso. Paulo anunciou Jesus Cristo para quem quer e para quem não quer. Quem não quer, tchau. Ele falou de Jesus Cristo, ele não negociou a verdade. Então, essa leitura de hoje é bastante, vamos dizer assim, provocativa para nós, naquilo que nós temos vivido nesses últimos tempos. Eu vou dizer uma coisa, ainda voltando à questão do Papa Leão XIV, né? Eu sigo várias pessoas que são
laxistas, progressistas, e também sigo muitos tradicionalistas, que eu gosto de ver as duas faces, eu gosto de ver os comentários, né? O que tem acontecido sobre o Papa? Os progressistas não têm se manifestado, exceto alguns que são excomungados, né? Que são os tradicionalistas, estão vibrando, né? Nossa, eu não vou nem dizer o nome de um aí, mas os tradicionalistas estão vibrando, né? Agora temos um Papa e não sei o quê. Fala, gente, ele não pregou nada do que a igreja sempre, diferente do que a igreja sempre pregou. E o Papa não é para tradicionalista ou para progressista, o Papa é para a Igreja Católica. Assim como Francisco era, assim como Bento foi, assim como João Paulo II também foi, Paulo VI, João XXIII e esses 266, se não me engano, né? 266 papas que passaram a contar o último, o atual. Então, nós precisamos parar de dividir a igreja. Precisamos estudar mais. O que é verdade? O que é a verdade? É isso que a igreja anuncia. Tá? Parar. Presta bem atenção. Nós não temos que ter partidos. Eu sou desse Papa, eu sou daqui. Não, nós somos da igreja. E o Papa que governa a igreja, como sinal de unidade, ele é Papa para a igreja, não para alguns. Assim foi Francisco, assim é Leão XIV, e assim será o próximo, e o próximo, e o próximo. Que essa reflexão de hoje nos ajude a amar mais a verdade, a amar a igreja, a rezarmos mais pelo Santo Padre o Papa, porque vai precisar, minha gente. Vai precisar, nesse mundo conturbado que nós estamos vivendo, e que nós sejamos, minha gente, irredutíveis no que diz respeito à verdade. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser intolerantes. Não. Devemos ser amáveis, acolhedores, mas temos que ter consciência do que é a vontade de Deus. Conseguimos viver sempre essa vontade? Começar dizendo por mim. Nem sempre, minha gente. Se nós dissermos, eu sempre vivo a vontade de Deus, nós seríamos um grande mentiroso, como nos diz as cartas a primeira carta de São João, né? Por quê? Porque nós pecamos. O pecado, qualquer que seja o pecado, já é uma infração contra a verdade, contra a vontade de Deus. Nós pecamos e todos pecamos. Não sejamos hipócritas, né? Mas nós temos que reconhecer o que é a vontade de Deus e tentar viver da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira possível. Cada um tem o seu tempo, cada um amadurece ao seu tempo, cada um amadurece da sua forma, e conforme Deus assim vai contribuindo e ajudando tal pessoa a amadurecer. Que nós sejamos prudentes em relação a isso, tanto em relação a nós quanto às pessoas com quem convivemos. Queridos, desejo a vocês um excelente fim de semana, com muita paz, saúde. Que Deus abençoe vocês. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.